Bom dia a todas e a todos, desculpe. É um prazer estar aqui com vocês nessa universidade. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao gentil convite do nosso reitor, caro amigo professor Klaus Capelli, do nosso vice-reitor, Dácio Mateus. Queria dizer bem claramente, é um prazer enorme. Eu tenho frequentado muito, é a primeira vez que eu venho ao campus de São Bernardo do Campo, mas apesar de ter ido várias vezes a Santo André, não é nenhuma escolha pelas cidades, não tenho nenhuma preferência por elas, certo? Tenho por todas. Queria saudar todos vocês estão entrando numa universidade muito jovem, mas extremamente dinâmica, que está dando saltos no que se refere à qualidade do que produz, muito significativos, e a universidade está conseguindo mostrar excelência na produção de conhecimento novo e duradouro. É isso que importa para a gente, não o conhecimento fugaz, aquele que surge e não tem validade no dia seguinte. Essa é a missão maior de toda e qualquer universidade, ajudar a formar gente que seja capaz de refletir, avançar e pensar o futuro de uma maneira bastante especial. Queria cumprimentar meus colegas professores e professoras, todos os pró-reitores que eu tive a honra de conhecer hoje, assessores, funcionários, alunos e alunas de outros departamentos, de outras áreas aqui da Federal do ABC, senhoras e senhores. Eu tenho uma honra muito grande, como eu disse, de falar para vocês sobre esse tema, mas eu, assim como o nosso reitor e o vice-reitor, eu tive dificuldades de simplesmente começar a falar sobre ciência e tecnologia, deixando um pouco de lado a situação que vive o país, esses tempos de turbulência que sacodem o Brasil e que deixam a gente não muito à vontade. Eu vou começar com uma pequena história, um pouco adaptada de um jovem escritor americano, norte-americano, chamado David Foster Wallace. Ele contava uma espécie de uma brincadeirinha de dois peixinhos nadando, que se encontraram com um peixe mais velho, com uma cara assim mais sisuda. E quando eles se cruzaram, o peixe mais velho falou: "Bom dia, jovens. Como é que está a água?" E um dos peixinhos olhou para a cara do outro e falou assim: "Água? Que diabo é água?" Essa é a historinha dele, é um conto, é o início de um conto que ele escreve, ganhou uma série de prêmios e, evidentemente, se vocês acham que eu sou o peixão velho que veio aqui dar lição para vocês e explicar o que é água, vou sentir desapontar vocês, vocês erraram. Na verdade, a história dos peixinhos apenas sugere para mim que em alguns momentos da vida da gente nós temos muita dificuldade de entender o que se passa naquilo que está escancarado à nossa frente. É muito difícil, às vezes, enxergar a realidade, por mais óbvia, onipresente, plena e envolvente que possa ser. Tenho certeza que algumas e alguns de vocês podem considerar que a referência aos peixinhos é uma história de nonsense, apenas uma hipérbole literária ou uma platitude. Pode ser. Eu acredito, porém, que essa historinha revela um pouco mais sobre as nossas vidas. O nosso mundo está imerso nessa água, esse é o problema, que está nos envolvendo por completo. É como um pouco a realidade política atual. Ela entra por todos os poros da gente, mesmo quando a gente não gosta de água. A realidade política atual, ela nos surpreende, ela nos decepciona, ela nos deixa indignados. E essas qualidades, elas se articulam de modo a forçar o nosso olhar para baixo, a dobrar
a nossa coluna. Então, se eu puder falar alguma coisinha para vocês, não se curvem. Olhem para o futuro. Pensem no conhecimento de longa duração. A gente não pode se deixar abater pelo mal-estar que toma conta do país. Tempos bicudos para o Brasil, que parece colocar o nosso mundo em suspensão. Teve um poeta latino que ele falava de te fabula narrator. Né? A fábula fala de ti, a fábula fala de você. Por mais amedrontadora que seja, essa é a fábula que está se desenvolvendo hoje no país. Ela fala de todos nós. Não adianta a gente ignorar a fábula. Não adianta a gente sentar à distância ou se perder num monitor de um computador, ou num joguinho, ou no cinema. A gente hoje a gente dorme e acorda com uma sensação de que o mundo vive dias de desequilíbrio. Não é só no Brasil, é bom lembrar. A gente vê algo parecido nos Estados Unidos, na França, na Suíça, na Áustria, em dezenas de outros países, há correntes políticas em ação que parecem se esforçar para dar representatividade ao que não é representativo, legitimidade ao que não é legítimo e uma aura de paz ao que é violento. Tenho certeza que a exceção e a violência que restringem a base plural da nossa sociedade, a duras penas estabelecidas, não podem ser confundidos com normalidade ou com Estado de Direito. O atual enredo da política brasileira parece querer testar a solidez das nossas instituições. A gente sabe que elas hoje estão muito fragilizadas, exatamente porque elas são identificadas por jovens gerações e por uma parte significativa da população como disfuncionais e ineficazes para a defesa dos seus interesses. Não à toa, nós temos a percepção generalizada de que o sistema político brasileiro está despedaçado. Que os partidos foram engolfados pela corrupção e que o público foi colonizado pelo privado. No entanto, eu acredito que a recusa dessa quebra generalizada de confiança e o desconforto institucional que vivemos não rima com depressão, medo, repressão ou com acenos de uma volta ao passado. A crise atual somente terá desenlace duradouro quando a população puder efetivamente se manifestar conforme as regras da democracia. Temo que uma regressão sem precedentes tenta tomar seu curso com a degradação rápida da condição de vida dos brasileiros, com aumento da pobreza, rebaixamento da educação, ciência e tecnologia e o impacto brutal sobre os fundamentos da nossa democracia. Historicamente, a universidade foi espaço de resistência e de reinvenção da sociedade. Tenho certeza que não será diferente desta vez. Por favor, não pense que eu estou dando uma aula de moral para vocês, ou pedindo que pensem como eu. Minha sugestão é mais simples e menos pretensiosa. Cultivem a reflexão, a capacidade de discernimento e, principalmente, não deleguem a ninguém a construção do seu futuro. A metáfora da água que marcou o início da minha fala comporta várias interpretações, para além da política. E pretendo retomá-la para dizer, no âmbito dessa nossa conversa, que ciência, tecnologia e inovação são hoje mais do que simples ferramentas. Dissolveram-se nas águas que tendem a envolver todo o planeta. Ciência, tecnologia e inovação podem demorar mais ou menos tempo para chegarem com ímpeto na África, no Oriente Médio, na América Latina e no nosso país. Mas o curso é inexorável. O mundo já não é mais o mesmo. O modo como trabalhamos vive uma mudança acelerada, assim como o jeito que falamos,
mesmo a maneira como nós pensamos. Muitos chamam essas mudanças de uma nova revolução industrial, outros de transformação digital. O certo é que, apesar de ainda distante do nosso cotidiano, o fluxo dessas águas, carregadas de tecnologia, obriga-nos a buscar apaixonadamente a conexão do Brasil com o futuro. Não percam a paixão. Não como fuga, mas como um reforço para reavaliar as possibilidades, repensar nossa trajetória e reimaginar o nosso país. É a única forma de não desperdiçarmos mais as oportunidades que se abrem. A crise política brasileira põe o nosso país entre parênteses. Quanto mais durar, menos tempo teremos para diminuir a distância que nos separa das nações tecnologicamente mais avançadas. Estou seguro, porém, que não aumentaremos o grau da nossa civilização sem um forte apego à democracia e à busca de uma sociedade menos desigual e mais justa.